Olá, bem-vindos mais uma vez à aula aqui no canal Prevenir e Educar com Elaine Guiar. Esse é um dos temas principais do canal, porque é uma quebra de tabu. Então você que é pai e mãe, você que atua na linha de frente, você que é líder de igreja, é importante que você fique aqui e você entenda qual que é a importância, o que é uma educação sexual, que muita gente não quer nem ouvir falar sobre isso, tá? Então essa aula é para quebrar o tabu, desmitificar tudo que é falado, tudo que é distorcido em relação à educação sexual infantil e para que você possa entender no final a importância de aplicar a educação sexual de forma correta. Vem comigo! Então, antes de falar propriamente de educação sexual, vamos entender o que é conceito de sexualidade. Sexualidade é como cuidamos do nosso corpo, dos nossos sentimentos e das nossas relações, respeitando a nós mesmos e aos outros em todas as fases da vida. Eu gosto muito da definição da doutora Liliane Rocha, que é a minha mentora, que diz assim: sexualidade é a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as outras. Então, basicamente, quando a gente fala de sexualidade, é como se fosse uma coisa muito mais abrangente, um muro. E o sexo, ele faz apenas uma parte desse muro, como está aqui. Então, seria basicamente os órgãos genitais femininos e masculinos e o ato em si. Vamos entender agora qual que é a diferença da sexualidade infantil e da sexualidade do adulto, tá? Sexualidade infantil, ele tem o desejo de se conhecer, não tem maturidade física ou psicológica para uma relação sexual, não há hormônio sexual, por isso não tem libido, desejo para despertar para um ato em si, não tem então um repertório, essas fantasias relacionados com o sexo, e o toque de uma criança, ela é sem intenção para um ato sexual, tá? Quando fala do adulto, já entra uma busca, um interesse por um parceiro sexual, tem possivelmente uma maturidade física, e mental, vamos dizer assim, psicológica, para ter um relacionamento íntimo. Quando eu falo possivelmente, é porque aqui também estou considerando a adolescência, tá? Já tem hormônios sexuais produzidos a partir da adolescência, tem repertório, fantasias, desejos, E por fim, toque pode ter sim uma intenção de um ato sexual. Resumindo, para ficar fácil, todas as pessoas de todas as faixas etárias possuem sexualidade, mas nem todas praticam sexo. Bom, o que é importante entender? Então, qual que é o conceito de educação sexual? Vamos ler juntos? É o processo de ensinar de forma adequada à idade, isso é muito importante, informações sobre o corpo, sentimentos, relações, respeitando os limites, ajudando essa pessoa a compreender a sexualidade como parte natural da vida humana. O que não é educação sexual, grava isso, tá? E compartilha com aquelas pessoas que pensam que é isso. Não é ensinar somente sobre o corpo humano e as genitais, erotizar ou adultizar a criança, estimular a prática sexual ou mostrar imagem ou conteúdo pornográfico. Isso tem que ficar muito claro e a gente vai entender na sequência. Esse aqui é fundamental, ainda mais com crianças mais novas, tá? Conhecimento do corpo. Por que é importante falar o nome das partes íntimas? Porque vamos supor que tem uma criança de 4, 5 anos que aprendeu com a sua mãe que a parte íntima dela chama bolachinha, E ela não sabe que é vulva. E aí o tio da perua passa a mão na bolachinha dela e ela fala com uma professora, isso é um caso real, inclusive, tá? Que ela fala assim: ô tia, o tio da perua tá pegando a minha bolachinha. A professora, por não saber o que significava, ela achou que fosse literalmente a bolachinha, falou: ai, que bonitinho. Depois foi descoberto que o tio da perua abusava da menina e ele pegava no órgão genital, vulva. Se por acaso essa criança, ela tem um repertório, ela já foi ensinada que a parte íntima dela chama-se vulva, consegue imaginar que o impacto, a facilidade da comunicação é outra? Imagina ela falar: tia, o tio da perua pegou na minha vulva. A professora vai falar, no mínimo, uma pergunta, Mas vulva? Onde? Aqui, tia. E ela apontar. Então, já tem uma conotação que possivelmente esteja sendo vítima de abuso. Diferença entre parte privada e pública. É importante apresentar esse conceito para a criança. Trazer exemplos simples.
Por exemplo, uma praça é um local público ou privado? Qualquer um pode acessar? Ah, sim. A sua casa é público ou privado? Qualquer pessoa pode entrar? E começar a fazer umas relações para que a criança entenda que a mesma coisa acontece no nosso corpo. Então tem parte do seu corpo que não é público, né? Qualquer um que pode acessar, somente com sua autorização, e tem que estar protegido. E aí é feita uma simulação, apresenta um bonequinho e fala que, olha, quando você vai numa praia é importante você cobrir as partes íntimas, porque é algo privado. Então isso é importante deixar claro, porque a criança, até uns 5 anos de idade, não tem noção disso, de privacidade, de público. Ela anda pelada por aí e não vê maldade, óbvio, né? Mas os abusadores, eles ficam de olho nisso. Então quando você começa a ensinar desde cedo que ela tem que se guardar, que ela tem que se proteger, ela não fica tão alvo, vamos dizer assim, fácil para, de repente, uma foto ou uma abordagem de abusador. Higiene e cuidado faz parte, né? Ensinar as crianças sobre higiene, corpo humano, como é importante tomar um banho, se cuidar, se limpar. E o respeito e limite, esse é fundamental. É importante mostrar para a criança sobre consentimento, sobre limite, até que ponto que você pode acessar uma outra pessoa e outra pessoa pode te acessar, que quando alguém fala não tem que ser respeitado, assim como o não dessa pessoa também tem que ser respeitado. Isso já pode ser praticado dentro de casa, os pais, na troca da fralda, na hora do banho, fala, com licença, filho, eu tô tocando agora no seu corpo, eu vou limpar aqui. Então isso é uma forma de ensinar na prática a criança a entender que o corpo dela é algo privado, ela tem autonomia sobre o corpo dela e você não pode pegar de qualquer jeito, assim como eles também não podem pegar de qualquer jeito, passar a mão em qualquer lugar ou empurrar um coleguinha. Então isso tem que ser feito de forma bem didática, porque a criança começa já a respeitar os espaços. Esse é também, assim, a cereja do bolo, exemplo de segredo bom e ruim, porque os abusadores, na grande maioria, mais de 90%, trabalham com segredo. Porque se eles são denunciados, eles são descobertos, a graça, né, o prazer deles, para não falar outra palavra, acaba. Então, muitas crianças, elas ficam segurando aquilo porque ele usa do segredo para intimidá-las. Ou de forma amigável, olha, a gente é um amigo especial, a gente tem um segredo nosso, isso que a gente faz aqui escondido no quarto, tá? É uma coisa nossa, né? Não conta pra ninguém, não conta para os seus pais, né? Ou se você falar pra alguém, você vai apanhar, alguém vai fazer algo pra você de forma a gerar medo, então a criança fica calada. Por isso que muitos relatos de abuso acontecem na fase adulta, porque a criança não teve condição, coragem, suporte para poder pedir ajuda, né? Então eles usam muito do segredo. Então é importante trazer para a criança diferença de segredo bom ou ruim. Então, por exemplo, se tem uma festa de aniversário surpresa para sua mãe, aí seu pai pede segredo, isso é segredo bom ou ruim? É segredo bom, porque uma hora vai ser revelado. Você tem um adulto que toca no teu corpo e fala para você não contar pro pai e pra mãe, é segredo bom ou ruim? Ruim, por que não pode contar para os seus pais? Então, é dessa maneira que ela vai começando a perceber que tem coisa que ela tem sim que contar, pedir ajuda para uma outra pessoa. E toque seguro, né, e abusivo, ou seja, que a gente chama popularmente de toque do sim, toque do não. Então, uma vez que você explica para a criança que tem parte do corpo que é privado, que não é qualquer um que pode acessar e por qualquer motivo, e ela entendeu que ela também não pode fazer isso com o outro, ela vai começar a perceber que tem toque que é do não. Se é um toque que machuca, se deixa triste, por isso que a sexualidade está ligada também com a emoção, não dá para separar a educação sexual da emoção. Tem muitas atividades que a gente aplica com a criança e fala assim, tem algum toque que te deixa triste ou deixa feliz? Tem criança que expressa o abuso por desenho, né? E ela começa a colocar que tem parte que é o titio, o padrasto, enfim, coloca uma parte do corpo que dói, ou que ela sente triste, ou que ela sente nojo. Então, é importante externar, porque as vítimas, na maioria, elas não comunicam de forma clara, elas comunicam de outras maneiras, tá? Comportamentais. Então tem que ser explicado o que é o toque do sim, o que é o toque do não, toque respeitoso ou não, para que elas possam também colocar limites e denunciar, pedir ajuda quando elas sentirem que teve um toque do não. Depois que ela entendeu sobre respeito, sobre toques adequados e inadequados, sobre segredo bom e ruim, ela vai começar a perceber quais são os relacionamentos saudáveis. Ela vai começar a perceber de forma bem sutil, né, bem simples, o que é um relacionamento que faz mal ou não.
Isso é importante porque crianças que são abusadas na infância, elas não têm noção do que é um abuso e um afeto, elas confundem abuso com afeto. Nós ouvimos agora que a criança ela não tem hormônio sexual, então para ela tudo é carinho. Então o abusador entra na área do carinho, na área do afeto, na área do presente. Então ela acha que aquilo é ok, papai tá me dando ursinho, tá fazendo carinho em mim, né, na minha bolachinha, tá tudo bem, eu fico relaxada, é natural, você tem partes nervosas no corpo que dá um certo relaxamento, mesmo que não tenha hormônio sexual. Então é importante isso ser passado para a criança, para que ela possa perceber se tem uma pessoa que chega perto dela e deixa ela triste, que toca quando ela fala não respeita, né, não tem consentimento, né, toca mesmo assim ela falando não, falando para. Então é um trabalho de construção, de proteção para a criança, porque a única coisa que ela tem como defesa é a informação. Esse também é muito bom, assim como eu falei sobre locais públicos e privados, né? Então a privacidade, tem que entender. Olha, você tem direito de ter a sua privacidade. Se tem alguém na sua casa que você não quer ficar sem roupa, vai pro teu quarto, vai pro banheiro, né? Tem coisas que você faz na sua casa, em algum lugar que você não faz no outro. Você toma banho onde? Na sala ou no banheiro, né? Por quê? Você tem que ter sua privacidade. É porque muitas vezes o abusador, ele é aquele cara legal, o tio legal, né, que vai querer ajudar a dar banho, que vai querer ajudar a limpar a criança. E se a criança não tiver essa noção de privacidade, ela acha que todo mundo pode acessar o corpo dela, todo mundo pode limpar o corpo dela, mexer, e não é bem assim. Por isso que os abusos acontecem, na maioria, dentro de casa, quase 30%, por pessoas conhecidas, porque ele entra nesse canal de eu vou te ajudar, eu vou dar banho, vamos divertir. O abusador, ele é extremamente oportunista, e ele é muito ligado nesses espaços, nessas lacunas da inocência da criança. E claro que a gente não pode deixar de fora os adolescentes, porque a adolescência, a mudança hormonal, a descarga hormonal, a mudança do corpo, ela gera um choque, um impacto, né? Para aquela criança que tá na fase da metamorfose, né? Por que eu tô tendo espinha? Por que eu tô sangrando? Enfim, então a educação sexual, ela é fundamental para essa fase de transição. Até porque os dados apontam também sobre a gravidez, gente, entre meninas de 10 a 14 anos, que elas também não tiveram noção que estavam na menarca ou numa fase que podia engravidar, e por falta de informação básica engravidaram. Então, não só serve para poder prevenir a gravidez na adolescência, como também prevenir, entre outras coisas, né, DSTs, algum outro tipo de contato abusivo. Enfim, a gente podia fazer, inclusive eu quero fazer uma aula só falando sobre adolescência. E é claro, falar sobre a exposição de vídeos e imagens. Tem uma aula aqui que eu falo, né, sobre acesso à pornografia, e eu aponto um dado que aumentou quase 400%, quase 400% de imagens de nudes de crianças de 7 a 10 anos. Então, assim, tá ficando muito natural ficar expondo a nudez, ficar expondo a intimidade. Então, possivelmente, essas crianças de 7 a 10 não tiveram educação sexual. Elas não sabem a gravidade, elas não têm noção de limite, consentimento, privado, público. E por esse motivo, elas estão expondo. E isso tá gerando um comércio milionário na internet. Os abusadores ficam em cima disso. Às vezes, o pai só posta foto de uma criança na praia, assim, a parte de cima do biquíni, ou peladinho, porque é só uma criança, e os abusadores ficam printando esse tipo de foto e vende no mercado, gente, no mercado de abuso infantil, né, pra não ficar falando tanto esse nome pra não cair meu canal. Então, que aquilo que parece inocente para os pais, que é lindo, bonito, para o abusador, isso é filé mignon, né, é literalmente isso, eles veem um pedaço de carne como algo apetitoso. Por isso que é importante manter rede social no modo privado, com pessoas que você conheça, tenha confiança, e evite expor a imagem do filho em redes sociais. Bom, resumindo aqui, qual que é o benefício, então, da educação sexual? Quando a gente faz uma educação sexual abrangente como essa que eu passei para vocês, isso reduz, né, a forma significativa de gravidez e adolescência. No Reino Unido foi feito esse trabalho, eles começaram a aplicar educação sexual na escola, no pré, né, a partir do pré, do primeiro ano. E isso gerou ao longo do tempo uma redução de 50% na gravidez e na adolescência. Então, quando você tem as informações, você tem as orientações, você começa a amar o seu corpo, a impor limites de toque, né, do seu corpo e do outro, e a respeitar as relações, entender as relações saudáveis, a ansiedade de querer experimentar
diminui, né? Continuando aqui, então, a educação sexual, ela não incentiva atividade sexual precoce, e também não aumenta o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Isso é importantíssimo, ninguém fala mais sobre isso, né? Na minha época de adolescente, nos anos 90, tinha muitos assuntos, né? Muitas palestras falando sobre IST, mas atualmente não se fala mais nisso, é como se não tivesse mais os problemas, né? Que pode até levar à morte. E também educação iniciada desde cedo pode ser eficaz na prevenção do abuso sexual, como eu já expliquei aqui anteriormente. Então, falando de Brasil, poderia trazer vários outros dados, mas eu não vou trazer, senão vai ficar muito longo, essa aula, né, muito longa, mas assim, vamos ler 2. Em 2019, foram registrados 19.330 nascimentos de meninas de 10 a 14, parênteses, no nosso país. Ter relação sexual com meninas de 10 a 14 é considerado crime de estupro de vulnerável, ou seja, elas foram abusadas. Uma menina dessa faixa etária se tornava mãe a cada 30 minutos em 2019. Nós estamos em 2025 gravando esse vídeo, ok? Então, assim, é um caso gravíssimo no Brasil. E 3 em cada 4 casos de abuso, estupro ou abuso, acontece com criança ou adolescente. Então, gente, os abusadores, eles estão cada vez mais violentando crianças mais novas, porque elas não têm essa percepção do perigo. Por isso é importante aplicar educação sexual. Por favor, pelo amor de Deus, vocês espalhem esse vídeo para pessoas que ainda acham que educação sexual é ensinar a criancinha a fazer sexo. Não é isso, eu provei. Poderia trazer outros dados, mas eu não tenho condição, né, de fazer algo tão longo. Nas minhas palestras eu trago mais informações, mas por favor, compartilhe e abra esse diálogo dentro de casa, das igrejas, das escolas, tá bom? Um grande abraço! E para fechar com uma dica de conteúdo, uma sugestão de conteúdo, tem um livro como eu falei, da Liliane, minha mentora, né? Que fala como falar sobre sexualidade com as crianças. É muito bacana, ela dá exemplos simples de como ensinar educação sexual até no banho, né, na troca de roupa, por faixa etária. Então tá aqui uma indicação de um livro muito bom para que você possa ter ferramentas simples e eficazes para começar a munir a criança contra esse tipo de violência. Espero que tenha gostado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas.